Olá, queridos, tudo bem com vocês? Como vai, família? Hoje é dia 21 de dezembro de 2022 e nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Câmara, que aprovou ontem, pelo menos, teve a primeira votação e tem que passar pela segunda, mas a porteira se abriu com algumas alterações aí para esta PEC. Vamos lá. Câmara aprova a PEC fura-teto com duração de 1 ano e redistribuição de emendas. A notícia vem da nossa querida Gazeta do Povo, por Célio Iano, publicado ontem às 23 horas. Aqui nós vemos o nosso querido Pacheco nada, nosso querido Lira. Aqui, ó. Nosso Lira bonitinho aqui, ó. É isso, né? Nosso lindão aqui. Eu assisti um pouco do circo que rolou ontem. É absurdo, é um circo, cara. Esse congresso é um circo. É, é absurdo. Mas vamos lá, ó. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira, dia 20, em primeiro turno, a PEC Fura-Teto, que libera para o próximo governo 168,9 bilhões a serem gastos, acima do que permitiria originalmente o teto constitucional de despesas. A proposta de emenda à Constituição recebeu 331 votos favoráveis contra 168 e ainda precisa passar por uma segunda votação antes de ser promulgada. Lembrando que o recesso começa amanhã, então eles vão tentar votar isso aqui o mais rápido possível. A ideia era votar isso, é, votar tudo ontem, mas nós tivemos aí aumento do salário dos servidores, do STF, do TCU, até dos próprios congressistas, senadores, tudo para influenciar nessa PEC fura-teto, tudo. Tudo é muito bem articulado nas vésperas aí da saída. Muitos desses ilustres deputados não vão voltar para um próximo mandato. Então é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem articulado esse pessoal. Eles não dão ponto sem nó. Eles são muito espertinhos. Para viabilizar a aprovação, um acordo firmado entre o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários reduziu a duração da licença na versão aprovada pelos senadores, de 2 para 1. Essa é uma notícia muito boa para nós. Por quê? Tá garantido pelo menos mais 1 ano de Bolsa Família, vai estourar o teto, isso é óbvio, mas nós damos a oportunidade para o Congresso, no próximo ano, fazer as negociações. Essa é a grande questão. Porém, do jeito que o STF está forte, legislando, fechando o Congresso, calando os senadores, então a gente sabe que não vai influenciar muito essa próxima magistratura aí desses deputados e senadores. Eu acho que eles não vão fazer oposição, não. Então eu acho muito difícil, tá? Mas poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido de 4 anos, caiu para 2 no CCJ, os senadores votaram, e agora foi para 1 ano. Mas passou esses 168,9 bilhões. Em outra alteração acordada entre parlamentares, e a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, foi incluído no texto a destinação de 9,8 bilhões em emendas para políticas públicas do futuro governo. O valor corresponde à metade dos 19,4 bilhões que seriam destinados em 2023 ao chamado orçamento secreto, alterado pela Nova Língua depois pela Folha de São Paulo, chamando como emendas de relator, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. A outra metade foi direcionada para emendas individuais, que passam de 11,7 bilhões para 21,55 bilhões. A mamata ela vai continuar para esse pessoal que quer dinheiro e quer poder. Simples assim. Dinheiro no bolso que eles querem cargo. A aprovação da PEC era considerada fundamental pela equipe de Lula para a execução de políticas públicas a partir do ano que vem. Políticas públicas, eles sempre vêm com a ideia de minorias, com a ideia de infraestrutura, fazer o pobre fazer 3 refeições no seu dia, mas nós sabemos que com essa PEC aqui, quem paga a conta é o pobre, a inflação, o dinheiro sai dele.
Então, que loucura é essa? Eu te dou com uma mão, mas eu te tiro com a outra? Isso não é dar, né? É a mesma coisa aquela história, né? Lula foi um bom presidente, mesmo que ele roubou um pouco. Que absurdo. Que história é essa? Né? Não dá para entender isso de forma muito bem, como que pensa, como que age uma pessoa assim. Fica feliz por ter ganho alguma coisa, mas do outro lado o cara tá roubando bilhões. É incrível, né? Como. Que loucura. Parte desse valor, 145 bilhões, deve bancar o Bolsa Família de R$ 600 e o adicional de 150 por criança de até 6 anos. A estimativa é que é de 50 a 55 bi para o Bolsa Família. O restante está aí, disponível, e dizem que vai ser para bancar a retomada de outros programas, como Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo. Difícil, hein? Acho muito difícil. Mas vamos lá. Incerteza sobre o orçamento secreto adiaram um desfecho da PEC na Câmara. Aprovada no dia 7 no Senado, a PEC ficou travada na Câmara por decisão de Lira, que, segundo relatos de bastidores, negociava com o governo eleito, com o PT, cargos para aliados em troca de votos para aprovação do texto. É assim que funciona no Congresso. Você quer que as suas propostas sejam votadas e passe pela casa? Você precisa fazer rir. Essa é a grande ideia, foi aí o grande escândalo que aconteceu lá com o Mensalão, com o Petrolão, aquelas paradas lá, né? E pelo jeito o povo que já esqueceu dessa barbárie, né? Mas é sempre bom relembrar aqui no nosso canal, é sempre bom mostrar que isso sempre vai ficar marcado na nossa história, o maior esquema de corrupção do Brasil. Mas pode ser que isso seja ultrapassado agora com esse novo governo, né? Tudo que está acontecendo aqui a gente vai ver tudo aumentado. Isso você pode esperar com certeza. Mas eu acho que os caras não vão deixar ponta solta desta vez. Eles não serão tão amadores. Tenha total certeza disso. Eles não vão deixar serem pegos pelo mesmo erro da segunda vez. Não vão ser tolos. Acredite em mim. Acredite em mim. Ele aguardava ainda o fim do julgamento do STF sobre a constitucionalidade do orçamento secreto, uma vez que ao colocar em risco as verbas indicadas por parlamentares para o orçamento de 2023, a decisão alterava a correlação de forças entre o próprio Congresso e o Executivo a partir do ano que vem. Ele perdia muita autonomia. E aí ele falou: não, não aceito, não aceitamos isso. No domingo, dia 18, em outra ação, o ministro do STF, Gilmar Mendes, considerou constitucional a utilização de créditos extraordinários para custear o programa Bolsa Família, atual Auxílio Brasil. Com isso, o futuro governo Lula deixou de depender exclusivamente da aprovação da PEC Fura-Teto, ao menos para manter a parcela mínima de 600 para o programa, uma das principais promessas de campanha para ambos os governos, né? Então, o que é aquilo? Qual foi a mensagem aqui enviado para a Lira? Ei, beleza, eu não vou entregar tudo que você quer. Eu tinha falado para você inicialmente que eu ia te apoiar para a presidência da casa, mas eu já tô te cortando. É isso que o Lula faz. A Simone, a Marina, estão sacando fora. É isso. É isso que esse governo faz. Embora a equipe do presidente eleito tenha mantido o empenho pela aprovação da proposta ao reduzir a dependência do presidente eleito ao texto, a decisão de Mendes afetou diretamente o poder de Lira na negociação por cargos. Se a PEC não prosperasse, Lula poderia editar uma medida provisória a partir do dia 1º de janeiro de 2023 para liberar créditos para execução do programa e abrir espaço no orçamento para outras dotações. Na segunda-feira, dia 19, em um novo revés para o presidente da Câmara, o STF declarou por 6 votos a 5 a inconstitucionalidade das emendas de relator. Essas emendas de relator é o orçamento secreto que foi usado na campanha pelo PT para dizer que esse seria uma corrupção do governo Bolsonaro muito maior do que o mensalão. Só que quando foi para cair isso aqui, para votar contra, o PT não votou contra. Incrível, né? Desde que foi criado em 2020, o orçamento secreto dava um poder de barganha inédito ao Congresso, em especial a Lira, sobre o Executivo.
aliados ao presidente da Câmara, teria dito desconfiar de ingerência de Lula sobre o voto do ministro Ricardo Lewandowski, decisivo para a consolidação do entendimento do Supremo a respeito das emendas de relator. Resumindo, eles esquecem que quem colocou a maioria dos ministros lá foi na era do, do primeiro e do segundo mandato do Lula, o terceiro e o quarto mandato, que foi do Lula também, né? Mas aí foi como a laranja Dilma lá. Então, assim, o que a gente percebe nisso aí? Que é uma palhaçada. O Lira sai muito mais fraco de quando ele entrou. Ele foi um péssimo presidente da casa. O Pacheco não tem nem o que dizer, né? O presidente lá do Senado. Então, assim, um absurdo que esses caras fizeram, deixando com que o Alexandre de Moraes, deixando com que o STF zombasse deles. E é uma patifaria, né? Novo arcabouço fiscal deve ser apresentado até agosto de 2023. O texto que veio do Senado, um substitutivo do relator, senador Alexandre Silveira, já era consideravelmente menos generoso do que a proposta original da equipe de transição do novo governo. Acatando emendas de outros senadores, Silveira já havia reduzido em seu relatório o prazo de licença para gastos fora do teto, de 4 para 2 anos. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ do Senado, a ampliação no limite de despesas, inicialmente em 175 bilhões de reais, também foi reduzido para 145 bilhões. Do texto original foi mantida a previsão de exclusão da regra do teto de 1% de arrecadação extraordinária do ano anterior, limitado a 6,5%. O valor, de acordo com o relatório de Silveira, corresponderá a 23,9 bilhões em 2023. A PEC tem ainda um artigo que determina a instituição de novo arcabouço fiscal por meio de lei complementar que, conforme a redação, deve ser encaminhado pelo presidente da República até dia 31 de agosto de 2023. Resumindo, para não acontecer o que aconteceu com a Dilma Rousseff nas suas pedaladas fiscais, que derrubou ela e gerou impeachment lá em 2016. Então aqui tá tudo sendo muito bem organizado e alinhado para que o Lula não caia nessa pedalada fiscal e não corra o perigo de ter correr o risco de ser desposto, né, do seu cargo. Também ficou excluídas do teto de gastos despesas de instituições federais de ensino superior feitas com receitas próprias, doações ou convênios, e gastos com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas custeados com doações ou com recursos decorrentes de acordos firmados em função de desastres ambientais. Devem ser executados ainda gastos com recursos de transferências entre os demais entes federativos para a União, destinados à execução de obras e serviços de engenharia. A proposta prevê excluir da regra fiscal ainda despesas custeadas com recursos de operações financeiras com organismos multilaterais, dos quais o Brasil faz parte, desde que destinados a financiar ou garantir projetos de investimento em infraestrutura. O item acabou suprimido da PEC na votação da Câmara dos Deputados. Então, assim, passou a PEC, mas muita coisa boa a gente pode dizer que teve, afinal de contas, o período dessa PEC diminuiu, porém a gente sabe que existe um grupo no STF que vai jogar a favor do nosso querido ex-condenado Lula na presidência. É óbvio isso. Lira, que é o bonitão aqui, ó, ele sai completamente enfraquecido. Existem grandes possibilidades dele não voltar para casa para ser o próximo presidente. Mas, assim, é uma palhaçada o que está acontecendo com o Brasil desde as eleições do segundo turno, o que aconteceu com a soltura do Lula, o que aconteceu com o deputado votado por esta casa, onde tinha esse senhor na presidência, quando decretou por mais de 300 votos que ele deveria ser preso, um deputado tendo foro privilegiado, tendo mais liberdade para falar o que pensa, o que acha, mas mesmo assim ele foi preso. Então, nesse momento, você pega toda a Constituição sendo jogado fora. Então, não tá fácil. Não tá fácil. Algumas coisas aqui nos traz um pouco de alívio. Poderia ser 4 anos, caiu para 2 no Senado, 1 ano aqui agora no Congresso, mas a gente sabe que esse próximo
A próxima casa do Senado e também do Congresso não vai ser nada fácil, não vai colocar muitas barreiras também para esse próximo governo, não. Esperamos ansiosamente que esse governo não suba a rampa, né? Mas se ele subir, é a vida. Vida que segue, não haverá daqui 4 anos a gente ver isso aí, esquece, isso não vai acontecer, mas a vida é assim mesmo, né? Faz parte do rolê e nós esperamos que não. Eu espero ansiosamente que não venhamos a ser tão covardes ao ponto de consumir os nossos animaizinhos de estimação do que lutar. Do que lutar. Eu espero que não sejamos tão fracos. O Corvo falou isso no Twitter ontem. Então, vamos esperar os próximos capítulos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2022. Para o dia 1º de janeiro faltam 12 dias. 12? 10, 11 dias. E vamos ver como vai ser. Se nós teremos os nossos camaradas, os nossos militares, agindo a favor do povo, da população brasileira, a quem eles disseram defender, ou estar do lado daqueles que fizeram algazarra em governos anteriores e que estão voltando à cena do crime. Vamos esperar para ver e vamos continuar colocando pressão em frente aos TGs, em frente ao QG, em frente à casa do nosso querido ilustríssimo presidente, ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, para ver do que eles são feitos. Do que eles são feitos. Se o Lula subir, Bolsonaro será preso, acredito eu, num prazo de 6 meses no máximo, seus filhos também, e vamos sentir a desgraça rolar no nosso país. É isso. Queria trazer boas notícias para vocês. A PEC também é horrível, mas poderia ter sido muito, 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 muito pior. Mas isso é nosso Congresso. E cada um de vocês que me assistem, que colocou cada um desses ilustríssimos, excelentíssimos, poderosos, com seus lindos ternos, com seus lindos, bonitos recursos financeiros para fazer o que quiserem a favor deles e não a favor de nós. Então, nós devemos assumir a responsabilidade desses atos. Afinal de contas, foram nós que colocamos eles lá. E se eles se preocupam mais com eles do que com a gente, a culpa também é nossa, porque não mostra para eles quem manda. Não é possível que 215 milhões de brasileiros se sujeitem a 513 deputados, 81 senadores, 12 ministros do STF e assim por diante. Não tem cabimento. Não desce. Mas, quem sabe um dia nós possamos acordar verdadeiramente, que já estamos bem acordados, né? Esse lance aí que eu falo às vezes aqui que nós precisamos sair da UTI, porque nós estamos respirando por aparelhos, é verdade, mas nós saímos do coma. Isso aqui é realidade. Então, quando a gente decidir agir e não ficar apenas no campo das ideias, acredito que o nosso país vai ganhar muito mais, começando pela gente, deixando de ter um ciclo, um mecanismo das nossas próprias corrupções. Eu tenho a total certeza que fará toda a diferença para que essas pessoas, quando nós entregamos o poder para elas, elas entendam que se elas agirem fora das 4 linhas, nós vamos pegá-las. Não para bater, não para esfolar, mas para mostrar para elas que, ei, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Tô de olho em você. Eu sou seu fiscal. Eu sou seu fiscal. Então, quando a gente entender que tudo parte de baixo para cima, a gente vai melhorar o nosso Brasil, com certeza. E eles vão parar de ficar brincando com cada um de nós. Esse é meu desabafo nessa quarta-feira. Mais tarde eu volto aqui com mais alguns vídeos para vocês aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever para receber todos os vídeos do dia aqui para você. São mais de 4 vídeos todos os dias. Se você se inscreve, mesmo que o vídeo pingou em determinados horários que você não está na plataforma, a notificação vai aparecer para você e você não perde o conteúdo da Gazeta do Povo, da Revista Oeste, do Jornal da Cidade Online, do Estadão, do UOL, sendo que esses últimos dois não são mais jornalismo, mas eu mostro para vocês a incongruência desse povo, tá bom? Então, se inscreva. Se você curtir, você faz com que esse conteúdo vá para mais pessoas, a gente dá aquele dibre no algoritmo, e se você comentar, aí é algo incrível. Aí você está fazendo mais
por nós, para que mais pessoas acordem, né? Entendam que o Brasil chegou onde chegou por nossa culpa, por nossa responsabilidade. E se cada um assumir um pouquinho assim, ó, não é muito não, é só um pouquinho, ó, só um pouquinho, ó, o Brasil vai ser muito melhor já para nós e principalmente para os nossos filhos e muito mais para os nossos netos. Fechou? Um grande abraço para cada um de vocês, excelente quarta-feira. Vamos para cima, bora, bora.